Gente, vamos falar de pele, falar dos cuidados que a gente precisa ter com a pele? Eu fui orientada, assim, pela produção para falar a partir de uma determinada idade, mas eu não quero mais falar desse negócio de idade, porque eu acho assim, mulher precisa se cuidar em qualquer idade. E enquanto você tem sede de viver, sede de aprender, você é muito jovem, entendeu? E a nossa pele merece cuidado especial em todas as fases da vida, tá? Então, mesmo que você tenha muitas marquinhas, poucas marquinhas, isso é o de menos, porque, na verdade, o cuidado é basicamente o mesmo. A gente vai conversar hoje com uma dermatologista que vai explicar algumas diferenças, como é que a pele vai se comportando ao longo da vida e, de repente, se a gente precisa fazer alguma alteração na densidade de um creme, na quantidade de um princípio ativo ou outro. Recebo com alegria a doutora Renata Castilho. Seja bem-vinda. Querida. Muito bom tê-la conosco. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada. Vamos sentar aqui. Doutora, eu vou sentar do seu lado hoje, pra gente bater esse papo de um jeito bem gostoso, pra ajudar a mulherada aí, que eu sei que todo mundo quer ter a pele bonita, né? E às vezes é um descuido que põe tudo a perder. Exatamente, Cláudia. Eu achei maravilhoso essa introdução que você deu agora, falando sobre os cuidados gerais, porque de fato, é claro que a gente percebe que a pele vai mudando as características, mas a gente tem que cuidar sempre. E hoje eu bato muito na tecla da prevenção e dos cuidados, porque isso é o que faz toda a diferença, né? Para que a gente não tenha que depois remediar muito os danos ou a falta de cuidado que a gente teve ali ao longo da vida. Perfeito. Minha primeira pergunta é, pensando na vida, na rotina e no que, de repente, não é tão complicado e que todo mundo deveria fazer. Alimentação, sono, água, isso interfere na qualidade da nossa pele? Diretamente, Cláudia. Então, assim, é muito importante o paciente entender o processo de envelhecimento. Eu gosto muito de explicar o que está acontecendo ali. Claro que envelhecendo, a partir do momento que a gente nasce, a cada dia a gente está um pouquinho mais velho, né? Mas a gente percebe que depois de determinada idade, a gente vai sentindo mais os efeitos do tempo. Então, o nosso organismo é um conjunto de situações ali que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, não adianta a gente querer dicotomizar, né? Então, a gente percebe, por exemplo, pacientes que trabalham à noite, têm uma qualidade de sono ruim. Uma noite de sono a gente já acorda com aquela carinha de cansado. Então você imagina isso ao longo da vida, né? Os hormônios que são produzidos durante a noite são muito importantes para a pele, por exemplo, a melatonina. Hoje a gente tem até cosméticos que têm melatonina na composição porque fazem esse benefício para a pele. E aí tem uma interferência direta. Então a alimentação, né? Não precisa ser uma alimentação restrita, não é uma alimentação que a gente fala, o alimento X vai te rejuvenescer, o alimento Y. Mas a gente sabe que uma alimentação balanceada, rica em antioxidantes, vai fazer bem para a pele. A hidratação, né? A gente tem um estudo que comparou uma paciente que tomava muita água com pacientes que não tomavam água e a diferença que isso fez no aspecto em qualidade da pele. Então, isso tudo tem que ser feito de uma forma em conjunto, né? Não adianta, por exemplo, eu indicar infinitos procedimentos, infinitas coisas, se os cuidados básicos essenciais não estão sendo feitos, né? É importante isso. Você falou de sono e as pessoas às vezes acham que porque dormem bastante, né, ou vão deitar, estão descansadas, né, estão dormindo do jeito correto. A qualidade do sono, por exemplo, aquela pessoa que ronca, que dorme mal porque ronca. Eu gosto sempre de falar de ronco porque as pessoas às vezes desconhecem, mas o ronco é um problema e é um perigo para quem ronca, tá? Isso. É claro que atrapalha o vizinho, né? O marido, a mulher, eles reclamam, mas o problema é para quem ronca. Exato. E tem mulheres que roncam, que já acordam cansadas. Sim. Esse sono mal dormido interfere na pele ou não? Com certeza. Quando você tem um sono sem qualidade, né, que a gente chama, você não produz os mesmos hormônios, você não descansa da mesma forma. Então, existem problemas já diagnosticados, por exemplo, a apneia do sono, né? Você faz momentos de hipóxia, que você não oxigena os seus tecidos como você deveria, então isso é muito ruim, né? E tem muitas coisas que interferem, Cláudia. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas até a questão de deixar o quarto mais escuro, né? Então, o ciclo circadiano, o nosso organismo entende, ele é sábio, ele sabe que momento de dormir é o momento que está tudo escurinho, né? Por isso que a gente fala, diminui o ritmo, diminui o uso de telas, diminui a luz,
Então, isso tudo tem uma interferência direta ali na qualidade do sono. Dormir com aquele tapa-olho ajuda ou atrapalha? Na verdade, pode ajudar, se isso faz a pessoa relaxar mais, se isso faz ela se sentir melhor em relação, por exemplo, se ela gosta de deixar uma luzinha, aí pode fazer bem, porque aí ela não está tendo algum tipo de luz direta nela, né? Mas não tem uma indicação, por exemplo, tem gente que fala que é bom para os olhos, para a olheira, não seria nesse sentido. Tá, isso tá? não tem comprovação nenhuma, né? Isso não tem. Não tá jóia. Então, pensando em sono, alimentação, hidratação, a gente, claro, que vai passar aí para toda a parte de qualidade de vida, né? Exercício físico e ser feliz, obviamente. Principalmente, né? Dizem que sorrir gasta menos musculatura do que chorar. A gente envelhece menos quando a gente sorri, é verdade? Com certeza deve ser por isso também, né, Cláudia? Acho que já é uma maneira ali do organismo falar, ó, sorrir mais do que chora, porque faz bem sorrir e chorar não, né? Muito bem. Agora vamos lá. O que a gente precisa saber desde sempre? Você falou em prevenção. O que é fazer uma prevenção para ter uma pele bonita? Isso. Então, assim, desde o começo, seja com 30 anos ou até um pouco antes, ou com 40, a gente tem que cuidar da saúde de uma forma geral, né? Como nós estamos falando aqui. Primeira coisa, né? Lógico, se você vai no dermatologista, você quer uma pele mais bonita, tá usando protetor solar, né? Então, hoje a gente sabe que a rotina de cuidados com a pele, até virou moda as pessoas falarem os cuidados, o skincare, né? Muitas vezes tem um monte de produto, mas esses produtos são adequados, né? Eu, por exemplo, tenho pacientes que às vezes chegam, né, levam fotos de um monte de produto e às vezes não faz uso do protetor solar, né? Então, isso é o principal. Primeira coisa, assim, primeira dica que eu daria para quem está em casa nos assistindo o que eu começo a fazer para evitar o meu envelhecimento? Protetor solar, né? Principal coisa. De cuidados de produtos, um hidratante específico, que também não adianta passar hidratante se você não toma água, né? Então, assim, hidrate-se, mantenha, deixa a garrafinha de água ali do lado, porque a gente sabe que às vezes a gente esquece de tomar água, né? Então, isso é muito importante, usar o protetor solar e tentar ter uma vida saudável. Claro que a gente fala, por exemplo, a gente acabou de falar de felicidade. Então, eu não gosto de indicar coisas restritivas, né? Eu me sinto bem em sair com os meus amigos, tomar um vinho. Gente, tudo ok, né? Desde que tenha equilíbrio. Então, alimentação, usar o protetor solar, né? Tomar muito líquido, de preferência água no dia a dia e fazer aqueles cuidados básicos para tentar ter um sono de qualidade. Aí, claro que de acordo com as necessidades, a gente vai indicando produtos também, né, Cláudia? Hoje a gente tem aí uma gama, uma infinidade de opções. Quem, como eu, gosta de um produtinho, fica enlouquecido na farmácia. Então, a gente tem produto para melhorar a qualidade de pele, a hidratação, né? E depois começar ali os procedimentos para a gente já conseguir um empurrãozinho a mais ali na questão do envelhecimento. Perfeito. Pensando na prateleira da farmácia, às vezes a gente chega lá, como você disse, fica doido, né, com um monte de coisa. A gente vê, por exemplo, um esfoliante facial. É interessante esfoliar a pele ou isso pode ser ruim e prejudicar a qualidade de pele? Isso pode ser ruim, inclusive as pessoas acham que tem que ter esse cuidado extra, essa esfoliação. E para peles, por exemplo, que são um pouquinho mais secas, pode ser muito ruim. Pode sensibilizar, pode dar coceira ou irritação. Então, a esfoliação a gente deixa para alguns casos bem reservados, né? Pode ser feita sim, não, né? Ela tem indicação em algumas vezes, mas a gente tem que ser cuidadoso ao indicar esfoliação, tá? Porque algumas pacientes, por exemplo, com rosácea, pele acneica, pele que está assim, em algum processo de inflamação, né? Uma pele muito seca, não tem necessidade de esfoliar. Tá? Higienização da pele, ela deve ser feita quantas vezes ao dia? Tem que ser feita só quando usa maquiagem? Quem não usa maquiagem tem que fazer também? Como é que é isso? Sim, como a gente sabe que mesmo quem não usa maquiagem, a gente tem as sujidades do dia a dia. Então, suor, a gente está exposto à poluição. O protetor solar, pelo menos isso a gente espera que tenha passado, né? Então, tem a questão de ter passado algum produto. Então, o ideal é lavar pelo menos de manhã e à noite. Lavar demais também, alguns pacientes têm a pele um pouco mais oleosa e falam, doutor, eu costumo lavar 5, 6 vezes por dia, também não é interessante porque você pode agredir. Então você tira ali o manto lipídico, a proteção natural da pele e aí pode favorecer o aparecimento de irritação,
de alguma condição que deixa a pele mais sensibilizada. Então, também não é interessante. Existe efeito rebote na pele? Por exemplo, lavo muito o rosto para tirar a oleosidade. De repente, as minhas glândulas sebáceas ficarem loucas e falarem, epa, precisamos produzir mais óleo porque está muito limpo isso aí? Na verdade, assim, a produção da glândula sebácea, ela é meio que contínua. Então, a gente não consegue mudar muito isso em relação à limpeza. Só que o que acontece? Muitas vezes, por conta dessa sensibilização de lavar demais, você não vai resolver o problema, né? Então, não é que vai produzir mais óleo, mas você não vai resolver. Então, assim, eu estou com excesso de oleosidade, vamos resolver com tratamentos, com produtos específicos e tentar entender por que está produzindo tanto óleo, né? Mas não é que elas vão trabalhar mais. Não existe efeito rebote? Não, nesse sentido não, tá? A gente fala de efeito rebote mais porque assim, muitas vezes não resolve ou sensibiliza, aí o paciente pode achar que está mais oleoso, mas a produção da glândula sebácea, ela é constante. Então a gente não consegue fazer com que ela aumente a produção, por exemplo, por uma limpeza. A gente consegue mudar a atividade da glândula sebácea com algumas medicações, laser, existe hoje alguns lasers que a gente consegue fazer para diminuir um pouquinho ali a atividade da glândula sebácea. Então a gente consegue, mas com a lavagem isso não acontece. Perfeito. Eu já fiz várias perguntas aqui, você percebeu, né? Pensando em você. Vou deixar uma pergunta aqui no ar, uma pergunta importante, que eu sei que essa pergunta todo mundo quer saber, e aí eu volto já já e a doutora vai responder, mas também a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial. Manda pra gente. O que é que você quer saber sobre o cuidado com a sua pele? Vida Melhor Oficial. A pergunta que eu vou deixar no ar é o seguinte: quando a gente chega numa farmácia, uma boa farmácia, que tem bastante variedade, a gente encontra produtos, hoje em dia, de todos os preços, dos nacionais aos importados. Os mais caros são os melhores? Os importados, aqueles chiques, são os melhores? Você me responde já já. Combinado. Tá bom? Vamos seguindo, vamos lá, porque a gente vai aprendendo, né? Porque às vezes a gente fica querendo mesmo. Isso é tão importante. Agora vem cá, vamos voltar aqui pro nosso bate-papo. A gente vai... Deixa eu só pegar minha fichinha aqui, minha aguinha. A gente vai continuar aprendendo sobre os cuidados com a pele. Mas eu deixei uma pergunta aqui de saia justa, né? Sim. Mas sem falar marca nenhuma, a gente sabe que lá na farmácia tem várias. Sim. Nacionais e importadas. Baratinha e caríssima. E aí, doutora? Então, Cláudia, não necessariamente as mais caras vão ter um efeito melhor na nossa pele, o que é uma ótima notícia, né? Então, tem algumas marcas importadas, por exemplo, que às vezes a gente olha e fala, nossa, R$2.000, R$3.000. E assim, na verdade, não que não sejam boas, são excelentes, mas elas não vão dar o efeito de um tratamento, elas não vão ser tão superior a outras marcas. Então, muitas vezes a gente tem que avaliar a necessidade da sua pele. Por isso que eu falo, às vezes o paciente vai na farmácia, faz aquela compra e não entendeu muito bem a necessidade da pele dele. Às vezes faz uma irritação, faz uma sensibilização, compra 2 produtos com a mesma finalidade que não precisava, né? Então eu bato muito na tecla do básico que funciona, né? Tanto que às vezes os pacientes perguntam, se fosse para indicar 2 princípios ativos de rejuvenescimento, anti-aging, quais seriam? Retinol, que é um produto que a gente sabe que tem um efeito anti-envelhecimento, não gosto muito de falar anti-envelhecimento porque a gente vai envelhecer, mas que tem um cuidado ali com a pele, a vitamina C tópica e o protetor solar, né, que é o principal produto. Então não adianta passar cremes carérrimos se não usa o protetor solar ali que está protegendo contra todas essas coisas que envelhecem a nossa pele. Olha que beleza! Aí eu me lembrei que eu falei da farmácia, mas lembrei quando a gente faz uma viagem ali no free shop, a gente fica doido olhando aquelas coisas todas assim, aqueles caríssimos. É verdade que muitos são só bonitos, é só de prateleira, só para olhar e achar chique, é? É verdade, é verdade. Eu já peguei alguns e já estudei ali a composição deles e vi que são princípios ativos que a gente encontra em outros cosméticos, né, muitas vezes nacionais, e que a gente poderia substituir, ter um efeito parecido ou até melhor ou igual a esses produtos carérrimos. O que faz um creme, por exemplo, ser um simples cosmético, perfumaria, e ser um dermocosmético? Um dermocosmético, ele passou por uma série de estudos e ele tem que ter um princípio ativo para determinado problema, né? Então, por exemplo, uma vitamina C tópica, para a gente falar que ela é um dermocosmético, ela tem que ter determinada concentração, ela tem que ter passado por alguns testes para que tenha tido algum efeito, alguma diferença ali naquela pele que ela foi aplicada. Então, eu posso falar que um creme normal, daqueles que a gente vê ali, né, que todo mundo conhece, de marcas, às vezes mais cheirosos. Normalmente, eles são só
para fazer um cheirinho, para dar um toque agradável, mas o tratamento é um dermocosmético. O tratamento é um dermocosmético. O dermocosmético ele tem que ter uma finalidade específica, né? E um teste para isso. Olha, joia. Farregina79, um beijo para você. Ela está perguntando, a bebida alcoólica prejudica a pele? O vinho rejuvenesce a pele? É verdade ou mito? Olá, obrigada pela pergunta. Então, o álcool, na verdade, assim, né? Ele, em excesso, principalmente, ele faz, sim, muito mal. Né? Então, a gente tem uma metabolização sobrecarregada ali, né, do fígado e tudo mais, então pode fazer mal. Mas, claro, uma taça de vinho pode fazer bem. Inclusive, por que algumas pessoas falam que o vinho faz bem? Porque ele tem antioxidante na composição, ele tem resveratrol, que a gente sabe que é um poderoso antioxidante. Inclusive, hoje a gente consegue prescrever até em cápsulas para tomar. Então, uma taçazinha ali de vinho pode sim fazer bem para a pele. Tem resveratrol na uva vermelha? Tem, assim, na verdade a gente precisa extrair, né, mas a gente consegue, na alimentação a gente consegue a maioria dos nutrientes que a gente precisa. Mas por que a suplementação é muito bacana? Porque a gente precisaria ter uma alimentação extremamente colorida, extremamente em quantidades, né, então a gente não consegue. Então a suplementação com antioxidantes eu acho extremamente benéfica para que a gente envelheça aí de forma melhor. Joia! Muito obrigada, Fá. Deixa eu passar para a próxima pergunta. Pode ir virando, produção. É da Neuza Trindade. É necessário esfoliar a pele para favorecer a penetração dos ativos dos cremes? Eu amei a pergunta. Tem muita gente que pensa isso, né? Claro que assim, de uma forma geral, a gente não precisa. A nossa pele, ela é permeável aos produtos, aos princípios ativos. Se ela tiver, por algum momento, por algum motivo, um espessamento, né, ali uma hiperceratose, alguma coisa, aí a gente precisa sim fazer uma esfoliação ou a gente faz alguns outros procedimentos. Então, por exemplo, o que a gente chama de drug delivery, que é quando a gente faz alguns furinhos com agulhamento ou com alguma coisa para aumentar a permeação. A gente consegue aumentar a permeação se a gente aplicar um laser primeiro para depois colocar o princípio ativo. Então, se ela tiver por algum motivo esse espessamento, a esfoliação pode sim aumentar, mas de uma maneira geral não precisa, tá? Porque a esfoliação ela vai tirar uma camada que já está mortinha, mas ela não vai aumentar ali a permeação aos produtos, aos princípios ativos. Aproveitando a pergunta da Neuza, e a limpeza de pele, ela é necessária para que esses princípios ativos penetrem no rosto? Em alguns casos ela é. Então, quando ela é necessária? Quando a gente tem muito comedão, muito cravinho, né? Tanto aqueles pontinhos pretos, quanto aqueles que são os comedões fechados, que a gente chama, que são como se fossem umas bolinhas brancas. Então, nesse caso, a gente precisa remover isso para que a pele consiga absorver de forma melhor. Quem tem uma pele sem esses cravinhos, precisa fazer limpeza de pele ou não? Aí não tem necessidade, né? A gente orienta uma limpeza de pele regularmente para alguns tipos específicos. Quando percebe que está tendo muito comedão, muito cravinho, uma pele um pouco mais oleosa, aí é interessante a cada 3 meses. Mas de uma forma geral, uma pele seca, uma pele mais madura, não tem necessidade. Tá joia. A Débora Rodrigues quer saber como cuidar de uma pele oleosa. Bom, é uma pergunta bem ampla, né? A gente precisa usar os produtos específicos, então a gente não pode esquecer de hidratar, porque isso é um mito que as pessoas confundem muito, né? Então, geralmente, paciente de pele oleosa não usa hidratante porque acha que vai ficar melado, acha que vai aumentar a oleosidade e é mentira, né? Então, a gente precisa limpar com um sabonetinho específico, um gel de limpeza, hidratar essa pele e aí tem os produtos que a gente utiliza para tratamento. Né? Então, por exemplo, o ácido glicólico, alguns princípios ativos que conseguem ali reduzir a oleosidade e dependendo do caso, se for muito excesso de oleosidade mesmo, até algumas medicações. A isotretinoína, ela é indicada para quem tem a pele muito oleosa? Ela é indicada. Por muito tempo, a gente acreditou que a isotretinoína era restrita para casos de acne grave. Hoje a gente sabe que não, que ela tem um efeito, por exemplo, anti-aging, então numa dosagem menor, né, porque ela faz ali um estímulo para renovação celular, ela fecha poro, ela melhora a oleosidade e casos de oleosidade ou acne, mesmo num estágio mais levezinho, mas que não respondeu a outros tratamentos, também pode ser usado. Muito bem, que é o comercialmente conhecido Roacutan, tá, gente? Isso aí. A Lúcia Vaz, em quais casos fazer o peeling de fenol é contraindicado? Vocês já viram o peeling de fenol? Eu queria poder mostrar. Se a produção conseguir achar aí uma foto na internet de um peeling de fenol, é interessante, porque é um negócio, gente, de dar susto, tá? Sim. Porque o rosto fica todo preto. Daqui a pouco vamos ver se eles conseguem colocar uma foto aqui. Em que casos é contraindicado, doutor? Bom, na verdade, eu acho que é mais fácil falar quando ele é indicado, porque quando ele é contraindicado, em muitas situações, né? Que pele que teria
uma indicação de fazer um peeling de fenol. Uma pele que já tem um fotodano, né, que já tem um envelhecimento, porque assim, o peeling de fenol é um procedimento muito antigo, mas de fato os resultados são insuperáveis, assim, em relação a rejuvenescimento, mas exige que o paciente fique um tempo em casa, a gente precisa monitorar a saúde desse paciente como um todo, então não dá para chegar no consultório, eu não saber o seu histórico de saúde e tudo mais e fazer, né? Justamente por esse pós dele que é um pouco mais delicado. Então assim, uma pele que está muito envelhecida, né, que outros tratamentos não trariam tanto resultado, a gente pode conversar com esse paciente e aplicar o peeling de fenol. Pele muito jovem, a gente tem muito recurso, pele que já tem cuidados, há algum tempo a gente tem outras coisas para fazer sem que seja o fenol. Daí, claro, né, se tiver infecção, machucado, gestante, são contraindicações específicas, mas de uma forma geral a gente avalia se tem a indicação daquele procedimento. Perfeito. Você falou que o resultado é incrível. Se o resultado é incrível, o que seria um problema? O peeling de fenol, claro, que a pessoa precisa ficar em casa, etc. Gente, é isso aqui, Isso. presta atenção. É dolorido? É dolorido. Dá para fazer com sedação, né, local, assim, então dá para ser um pouco mais tranquilo. Olha, o olho dele inchou a ponto de fechar. Todo procedimento um pouco mais invasivo, Clau, a gente tem riscos, né? Então isso o paciente tem que ter essa consciência. Se o paciente se expõe a qualquer tipo de radiação solar, alguma coisa desse tipo, no processo ali em que está saindo, ele pode fazer uma queimadura, ele pode ficar por um tempo com a pele muito hiperemiada, muito rosada. Então tem pacientes que ficam, a gente chama de pele rosada, né? Que tem que usar maquiagem sempre para que iguale ali com a região, por exemplo, do pescoço e colo, porque fica uma pele... Nesse paciente ele era muito jovem, tá vendo? Provavelmente ele deve ter feito para cicatriz de acne, que seria a única indicação de um paciente dessa idade fazer um fenol, né? Depois que é feita a aplicação, que você falou que a aplicação pode ser feita sob sedação, a pessoa sente o desconforto, ela fica com uma sensação de queimadura no rosto? No pós, fica incomodando sim, mas o principal é durante a aplicação. Depois ela sente uma dor leve, muito, muito tranquila, mas é um procedimento... Assim, o que é ruim é porque ela realmente precisa ficar por um tempo reclusa. E como é que é feito isso? O fenol, ele é um ácido, né? O ácido fênico, que a gente chama, é um líquido. E aí tem uma técnica que a gente vai fazendo por esfregaço, né, da região. E aí vai formando um froustezinho, que é como se a pele ficasse esbranquiçada ali. E aí aquela pele fica bem grossa e depois ela literalmente cai. Então a gente chama de um peeling profundo porque ele vai na camada profunda ali da derme, né? Por isso que ele consegue tratar... E, por exemplo, tem gente que faz uma cirurgia e tem tendência queloide. Isso. O peeling de fenol pode dar uma coisa errada, assim, fazer marcas, queloide, etc? Pode ficar cicatrizes, pode ficar uma tonalidade desigual. É por isso que eu falo, é um procedimento muito bom, só que não é indicado assim sem critério, porque ele pode ter complicações. Quando a gente vê antes e depois, ainda mais na internet até... É tudo lindo, né? Tudo lindo. A gente fala, meu Deus, vale a pena, porque olha que incrível, mas a gente não vê nada que dá errado, né? Exatamente, eles pode. Só mostram a parte boa, né? Então a gente tem que colocar os dois lados ali. Perfeito. Doutora, pra gente fechar o assunto, algum recadinho final? Olha, o que eu queria deixar de recado, Clau, eu acho que assim, cuidar da pele, hoje em dia a gente entende que não é mais uma futilidade, né? É uma coisa muito importante para a saúde como um todo. Então, eu observo que mulheres que começaram a se cuidar, e homens também, depois que passaram a se cuidar da pele, cuidar da saúde, vivem de uma forma melhor. Então, eu tenho relatos de pacientes, fechei mais contratos, comecei a namorar, me relaciono melhor com as pessoas. Então, isso é muito importante e uma coisa acaba puxando a outra. Então, não deixem de se cuidar, marquem a consulta com o médico de vocês, falem todas as queixas, que a gente está aqui para ajudar. Maravilhosa, né? Eu fiquei com mais uma dúvida para vocês, tá? Botox é preventivo para tirar as marquinhas que a gente fica franzindo? Se a gente faz, a gente vai parar de franzir tanto. Botox é preventivo, né? A gente consegue fazer ali para que não fique tão marcado para essas linhas de expressão. Eu falo que envelhecer é um privilégio, né? Envelhecer é um privilégio, mas a gente pode envelhecer de uma forma melhor. Então, não significa que só vai fazer Botox quem já tem mais idade. De já jeito tem nenhum. Marcadas e profundas, ao contrário. Pelo contrário, tanto o Botox quanto outros procedimentos. Então, bioestimulador de colágeno, lá pelos 30 anos a gente já tem uma perda importante na produção. Então, a gente começa a fazer para ir envelhecendo bem, para gerenciar o nosso envelhecimento. Maravilha. Doutora Renata Castilho, maravilhosa. Ela está no Instagram DRA Renata Castilho. E se você quiser marcar para bater um papo, é o 11 3341 8441. 11 3341
8441. Amei recebê-la. Obrigada. E até Sempre a um prazer. próxima. Até. Beijo. Obrigada. Um Imagina, eu ótimo que te feriado. agradeço. Tão linda, uma pele linda, né? A gente fica pensando assim, poxa, já que é dermatologista, deve fazer um monte de tratamento o tempo todo. É assim, doutora? Pra não ficar Tem ali que se no segurar pra não laser. fazer muito, né? Mas eu imagino que também nem sempre dá tempo de tudo, né? Porque cuida de tanta gente.